Alô, Igreja do Avivamento! Que bom que você veio, assente-se, você escolheu a melhor parte, como diz a palavra de Deus, e essa parte não lhe será tirada, louvado seja o Senhor. Começamos mais um mês de maio, e eu quero trazer a você uma palavra dentro da proclamação do nosso mês. Como você viu ali no totem na entrada, cada mês nós temos um versículo da Bíblia Sagrada que nos orienta quanto ao nosso mês, o propósito de cada mês. O tema da palavra hoje é Ele já fez. Vamos lá? 1, 2, 3. Ele já fez. Ok? Obrigado. O texto deste mês para nós está no livro do profeta Isaías, no capítulo 64 e o versículo de número 4. Isaías capítulo 64 e o versículo 4 diz assim, eu vou ler em duas versões diferentes para melhor entendermos a palavra de Deus. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Em outra versão diz assim, povo algum jamais ouviram, nem puderam perceber, nem olho algum jamais pudera ver um Deus, exceto tu mesmo, que atua em favor do que neles confiam. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Querido, muitas vezes nós queremos resolver tudo na força do nosso braço, queremos fazer as coisas acontecer. Isso é normal do ser humano, né? Nas ansiedades que nós temos na vida, nós queremos ver o mais breve possível as coisas acontecendo. Mas há uma canção, que eu não vou nem dizer quanto tempo, para não revelar a idade de alguns dos nobres, que dizia assim, é meu somente todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Já faz um tempo aí, sei que tem uns que estão fazendo de conta que não lembram dessa canção, tem outros que dizem assim, eu nunca ouvi, né, mas já faz um tempo. Essa canção, o autor, ele baseado na Bíblia, ele diz algo muito interessante para nós. Ele diz assim, olha, o trabalho maior, o trabalho que requer esforço, o trabalho que requer derrubar muralhas, ultrapassar obstáculos, é do Senhor. E o nosso trabalho, que não é tão fácil, é confiar no Senhor. É crer que Ele, enquanto tudo está paralisado aos nossos olhos, enquanto parece que nada está acontecendo diante de nós, Ele está se movendo no mundo espiritual, está fazendo alguma coisa em nosso favor. É fácil, querido, muitas vezes nós cantarmos uma canção como essa, mas o difícil é nós vivermos. É naquele momento de dificuldade, naquele momento de agonia, naquele momento que você não está vendo o recurso chegar na sua mão, você parar e dizer assim, eu estou confiando em Deus, eu estou esperando em Deus. Abra aqui um parênteses, para não dar argumento para ninguém que não quer fazer absolutamente nada na vida, e fica naquela situação, não, estou esperando Deus, Deus já vai fazer. Ok, Deus vai fazer, mas tem fatores que dependem de nós fazermos. Não depende apenas do Senhor. Seria a mesma coisa que Ele chegar na sua porta e bater. Ele bate, a função de abrir é nossa. Se você não abre, Ele não entra, não adianta Ele ficar batendo. Muitas vezes Deus vai trabalhar em prol daquilo que nós precisamos, mas nós temos que ter uma posição firmada, e é isso que nós precisamos entender esta noite, nesta palavra. Quando eu vejo essa proclamação, querido, eu já entendo o seguinte, Ele já fez todo o trabalho, Ele, o Senhor, já fez. Amém, queridos? Aquilo que você está esperando se concluir aqui na terra diante de você, a boa notícia é que Ele já fez. No mundo espiritual, Deus já trabalhou em seu favor, Ele já estabeleceu para você alcançar aquilo que Ele determina para você. Eu sei que é difícil descansar quando nós temos dúvidas, quando nós parecemos que estamos com as mãos atadas, que parece que não tem saída. Fica claro que Deus, querido, Ele não trabalha para todos, mas sim para quem nele espera e confia. Vamos voltar a ler o texto para você perceber, e você vai dizer assim,
Mas como assim? Deus não trabalha para todos? Deus não ama todo mundo? Deus tal? Sim, mas Ele mesmo explicou na sua palavra que se Ele nos aconselhou a não jogar pérolas para porcos, ou seja, dar coisas importantes para quem não vai dar valor, a mesma coisa Ele faz. Volta ao versículo da nossa proclamação, por favor. Olha o que o texto começa dizendo para nós. Porque desde a antiguidade não se viu, nem ouvido se ouviu, nem os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para todas as pessoas. É isso que está no texto? Trabalha para quem? Para aqueles que nele espera. Na outra versão que eu disse, ele trabalha para aquele que nele confia. Não é para aquele que não está nem aí, que não busca o Senhor, que não declara sua confiança no Senhor, que não se submete às ordens do Senhor. Porque tem coisas, querido, explicar em menores para a gente entender. A Bíblia diz que tem coisas que vêm para todo mundo na terra, ok? Para o ímpio, para o não ímpio, conhece a Deus, que não conhece. A Bíblia dá até exemplos. Sol, chuva, as estações do ano. Vem para todos, para todos. Para todo mundo igual, a oportunidade de conhecer Jesus, salvação, essa é dado para todos. Mas depois afunila um pouco. E tem obras específicas de Deus que Ele vai trabalhar, não é para todos, mas para aqueles que nele confiam, para aquele que nele espera. Por isso, querida, é que nós precisamos de um exercício diário entre confiar o que os nossos olhos veem e confiar naquilo que o Espírito de Deus ministra dentro de nós. Aí, querido, é uma questão diária, dia a dia com Deus, dia a dia na presença do Senhor, dia a dia observando a sua palavra, fazendo um devocional, tendo um tempo de comunhão com Ele, para poder nós não ficarmos nessa questão de vermos, acreditar só que nós vemos, mas naquilo que vem da parte do Senhor no nosso coração. Diante disso, querido, eu quero lhe dizer 3 coisas importantes esta noite, porque antes eu falei que a gente precisa tomar uma posição. Se o Senhor, chega uma hora que Ele não trabalha mais para todos, mas para o que neles confiam, quem são esses? O que deve fazer uma pessoa para estar preparada, para estar pronta, para que Deus trabalhe ao seu favor? Repito, novamente, existem coisas que Deus vai trabalhar para todos, mas vai chegar um momento que Ele vai reduzir e trabalhar apenas para aqueles que nele confiam. E o que eu preciso fazer para ter essa confiança para que Deus trabalhe a meu favor? São 3 elementos básicos que eu quero te ensinar esta noite. O primeiro deles, Deus sabe o que precisamos antes de precisar. Deus já sabe o que eu e você precisamos antes da necessidade chegar até nós. Antes de nós termos uma necessidade, antes de uma enfermidade chegar, Deus já sabia que nós precisávamos de cura. Antes de uma necessidade financeira chegar, Deus já sabia que precisaria abrir uma porta para nos abençoar. Ele já sabe com antecedência daquilo que nós precisamos. Veja como Deus ele trabalha de uma forma específica, por algo que sustente a sua vida, por coisas que te preparam para te colocar num processo de espera. Diante desse contexto, que Deus já sabe o que precisamos antes mesmo de nós precisarmos, a gente precisa entender mais alguns detalhes. Primeiro deles, Deus é um Deus de projetos. Deus é um Deus de projeto. Deus não trabalha no improviso. Deus não é daquele que anda por aí com um rolo de fita isolante no bolso, um alicate, um rolo de arame, fazendo improviso e gambiarra. Não, isso Deus não faz. Deus, se você quiser comparar Ele com alguém na terra, pense numa pessoa que anda com uma planilha, anda com um mapa, com tudo já planejado, projetado, ok? Para realizar. Deus não é Deus de gambiarra, Deus não é Deus de improviso, Ele é Deus de projetos. Por isso que o Provérbios capítulo 29, o versículo 18 diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse será feliz. O termo profecia aqui nesse texto é um termo hebraico chamado
Chazon, é quase igual o Shazam, né? Mas é Chazon, que significa ter uma visão num estado de êxito. É você ter uma visão, estar ligada com Deus e Ele abrir a sua visão para você observar de forma clara, objetiva. Por isso é que Ele levanta profetas. E o primeiro grande profeta é a própria palavra. A primeira grande profecia que eu e você devemos buscar para saber quais são os projetos de Deus é a sua palavra. Por isso, nós somos recomendados a meditar nela de dia e de noite, a tempo, fora de tempo. Por quê? Porque na palavra de Deus já está revelado os projetos que Deus tem para nós. Não é à toa que ele diz no livro de Jeremias: eu, o Senhor, é que sei quais os planos eu tenho para vocês, que são planos de paz e não planos de morte, para que alcançais o fim desejado. Então Deus, ele trabalha com projetos, e a primeira forma dele revelar os seus projetos está na sua palavra. Na sua palavra, que é a maior de todas as profecias. Mas quando Deus precisa, mais especificamente, falar conosco sobre seus planos e projetos, ele também traz palavras proféticas nos nossos dias. Não é à toa que quando ele fala através do profeta Amós, ele diz assim: eu, Senhor, não faço nada na terra sem antes avisar os meus servos, os profetas. Então ele avisa para os seus servos, e dentre os seus servos estão os profetas. Para quê? Para nós termos uma visão ampliada. Porque enquanto nós não conhecemos um projeto de Deus, muitas vezes nós estamos perdidos, achando que uma portinha ali vai ser o nosso quebra-galho, vai resolver a nossa vida, e Deus muitas vezes tem um projeto na nossa frente que é uma imensidão. Então ele diz para nós o seguinte: primeira coisa que você tem que ter em mente, Deus não faz nada por improviso, por acaso. O projeto já está pronto, aquilo que Ele tem para nós. Agora, o que nós precisamos é nos aproximar dEle, para Ele nos trazer esse termo, Chazon, ampliar a nossa visão, ampliar o nosso entendimento, para nós vermos além das circunstâncias, além do momento, além do que está acontecendo naquele dia. Por isso, Ele revela na sua palavra, e também, quando necessário, Ele traz palavras específicas de forma profética, através de sonhos, de visões, de palavras específicas. Para quê? Para dar clareza, para tirar qualquer obstáculo da nossa visão, para nós entendermos o que Ele quer para nós. Sem uma visão, querido, o povo não tem disciplina. Se Deus não estabelece na sua palavra como Ele gostaria que nós andássemos na terra, nós seremos totalmente indisciplinados, cada um andando para o seu lado. Nós temos um exemplo na Bíblia, mesmo o Senhor dando a sua palavra, mesmo dando os seus projetos, mesmo dando a sua visão em todo o que nós chamamos de Pentateuco, que o judeu chama de Torá, a Bíblia, de Gênesis até Deuteronômio. Quando o povo de Israel entra na terra no livro de Juízes, eles deixam a palavra do Senhor de lado, e aí eles entram em desgraça, porque o livro de Juízes diz que cada um fazia da forma que achava melhor aos seus olhos. E aí eles entraram num ciclo vicioso terrível. Pecavam contra Deus, eram oprimidos, choravam, se arrependiam, Deus levantava um libertador, eles eram livres, aí voltavam a pecar contra Deus, e ficaram mais de 1000 anos nessa situação. Por quê? Porque não tiveram uma visão clara daquilo que Deus tinha para eles. E por não ter uma visão clara, aí eles caíram na maior armadilha que nós caímos nos dias de hoje. Qual? Nos comparar aos outros. Essa é uma das maiores tragédias da história do ser humano. Ele querer se comparar aos outros. Ele querer ser igual aos outros. O ápice do povo de Israel, quando se perdeu, foi quando Deus, falando com eles chegam com o último juiz de Israel, que foi o profeta Samuel, e disseram: nós queremos um rei, porque nós queremos ser igual às outras nações. Quando eles se compararam com as outras nações, quando eles tentaram imitar as outras nações, eles saíram do projeto original de Deus. E para ficar bem claro a linguagem, deram com burros na água, se deram mal. Perderam muito tempo nas suas conquistas. Por quê? Porque queriam ser igual aos outros. Queriam ser igual aos outros. Um tempo atrás, eu fazendo um curso do Sebrae, eu fiquei impressionado em ver os dados.
A gente sabe que a maioria, infelizmente, das pequenas empresas que abrem no Brasil, elas vão fechando no máximo 2 anos. A maioria. De cada 3 empresas, 2 fecham em menos de 2 anos. E eles foram pesquisar por quê? Porque normalmente quem abriu essas empresas, ele não foi pesquisar uma necessidade que tinha no mercado, ele não foi fazer uma pesquisa para ver no que ele investiu o seu dinheiro. Ele começou a olhar o que os outros estavam fazendo, o que os outros tinham aberto por comércio, o que os outros estavam produzindo e disseram assim, está dando dinheiro, eu vou produzir igual. Aí ele começou a atrapalhar os dois. Nem ele desenvolvia e nem quem estava lá, ele começou a atrapalhar também. E acabava fechando. Por quê? Porque não tinha planos, não tinha projeto. Por que muitas vezes, querido, nós ficamos reclamando na vida, dando volta para um lado e para o outro, batendo cabeça e reclamando com Deus, dizendo assim, Deus, por que tu faz para fulano, não faz para mim? Quando você faz essa oração para Deus, você já se denunciou que você se comparou com fulano. Por que o Senhor está abençoando ele e não está me abençoando? Por que ele está sendo próspero e eu não? Porque você está querendo o projeto dele. Só que Deus tem um projeto específico para você. Querido, assim como você tem uma digital só sua, a íris dos seus olhos é uma identificação só sua, a sua cara dentária é única, só você tem. Assim são os planos de Deus para a sua vida. Deus tem um plano que é só seu, meu irmão. Não queira o plano dos outros, não queira se comparar com os outros, não queira fazer o que os outros fazem. Vá na presença do Senhor e busque entender. Senhor, abre a minha visão, abre o meu entendimento. Qual o teu plano e o teu propósito que o Senhor tem para mim, para a minha vida? Esse é o nosso grande desafio, querido. Entendermos que Deus trabalha por projetos e cada um de nós temos um plano específico. O que nós precisamos é abrir o nosso entendimento. Querido, Deus, Ele está mais interessado em preparar, em te dar aquilo que você precisa do que aquilo que você quer. Vou repetir. Nos planos de Deus, Ele está muito mais interessado em te dar o que você precisa, em vez de te dar o que você quer. Porque na maioria das vezes o que nós queremos está fora do plano de Deus. Nem nós mesmos sabemos o que nós queremos. Pedimos aleatoriamente achando que Deus é aquele que é o nosso servo, que tudo que a gente pede Ele tem que ir lá nos servir. Vamos para exemplos bíblicos para ficar mais fácil. Jesus veio na terra. Ele observou que o que mais a humanidade precisava quando Ele veio na terra? Salvação. Ele desceu do céu porque Ele não viu um justo sequer na terra. Então agora Ele se faz homem de carne, desce nessa terra com um plano, um projeto todo feito, não teve improviso nenhum, que era caminhar em obediência até a morte e morte de cruz. Esse era o projeto. Só que quando ele chegou na terra, aquela multidão que começou a andar com ele, especialmente um dos discípulos chamado Judas Iscariote, eles queriam algo diferente. Eles queriam Jesus revolucionário, que puxasse de uma espada e libertasse eles da opressão dos romanos. Só que Jesus viu que o que eles mais precisavam naqueles dias não era ser liberto da invasão do povo romano. O que mais eles precisavam era ser libertos do pecado, da injustiça. Era disso que eles precisavam, mas eles queriam outra coisa. É a mesma situação. Por que a gente tem que pedir, Senhor, abre a minha visão, meu entendimento? Porque tem muita coisa que você está pedindo para Deus que ainda não chegou, porque você está pedindo o que você quer e não o que você precisa. E no plano de Deus, dentro do que eu já ensinei você essa noite, no plano de Deus, está lá, para Deus fazer, já descrito, o que você precisa ou o que você quer. Vamos lá. Nos planos de Deus, está descrito lá, que Ele quer fazer para você, o que você precisa ou o que você quer. Só que a gente ora pedindo o que nós queremos. Entendeu agora porque não vem resposta? Porque você está pedindo o que você quer. Mas a gente tem que pedir o que nós precisamos. E Jesus já ensinou isso. A oração mais conhecida na Bíblia, que nós até rotulamos como a oração do Pai Nosso,
Como é que Jesus ensinou a orar? Venha a nós o vosso reino e seja feita a minha vontade. Não foi assim? Ih, eu aprendi errado. Venha a nós o teu reino e seja feita... Como? A tua vontade. Assim na terra, igualzinho como já está no céu. Eu falei alguns minutos atrás, o projeto original seu já está onde? No céu. Agora a gente tem que pedir que esse projeto de lá venha para cá. Porque é para isso que nós nascemos. É isso que nós precisamos. E não aquilo que você olhou e disse assim, mas eu queria isso aqui. Ah, como eu gostaria disso aqui. E talvez vai viver uma vida inteira de frustração, querendo ser o que Deus não planejou para você ser. Querendo ter aquilo que você não precisa. Não precisa. Querido, eu não vou nem fazer um desafio para você não ficar traumatizado. Mas se você chegasse na sua casa hoje e fosse resolver jogar fora tudo que você um dia quis e que hoje está lá no canto, que você nem usa mais, tinha lugar que ia dar aquelas caçambas de construção cheia. E eu não ia. Pô, tem gente pensando assim, pô, em casa ia dar uns 2 caminhão. Porque era aquilo que você quis. Quis, bateu o pé, reclamou, chorou, ficou de mal com gente, fez aquela birra de criança, né? Só voltou a fazer assim, botou o dedo, bate aqui, vamos ficar intrigado. Até com Deus, né? Bate aqui. Eu quero. Depois jogou lá no canto. Está por lá que você olha e diz assim, isso aqui ainda está atrapalhando. Claro. Agora, aquilo que Deus traz, que você realmente necessita, aí muda completamente. Completamente a sua história. A gente precisa entender isso para as nossas vidas. Porque se nós entendermos isso para a nossa vida, tudo muda. Vou lhe dar um outro exemplo. Lá no Antigo Testamento, de um patriarca chamado Jacó. Jacó, ele chega nas terras do seu tio Labão, ele bateu os olhos numa moça muito bonita chamada Raquel, se apaixonou e disse assim, essa é a mulher que eu quero para a minha vida. Só que Deus olhou do céu e disse assim, mas você não precisa de Raquel, você precisa de uma Lia na sua vida. Raquel foi a mulher que ele escolheu. Lia foi a mulher que Deus escolheu. Raquel era idólatra. Colocou a vida deles em risco quando fugiu da casa dos pais, que roubou até os ídolos do pai. Ela colocou tanto em risco o projeto de Deus, que Deus tinha um projeto de fazer uma nação santa e ela traz objetos de idolatria. Porque era o que ele escolheu. Foi preciso Deus permitir que ela morresse durante a jornada, antes de chegar na terra que Deus tinha prometido a Abraão. Quando ele adentra a terra com Lia, aí tudo se estabeleceu. Tudo se organizou. Tudo funcionou. Por quê? Porque era o que Deus queria, o que Deus tinha planejado, e não o que ele tinha escolhido. Por isso, a gente precisa ter esse nível de entendimento. E como é que nós vamos ter isso? Já falei. Buscando o Senhor, Ele ampliar a sua visão, ampliar o seu entendimento, para você conhecer os projetos de Deus que são para a sua vida. Aí talvez você diga, então por que Deus já não disse logo qual é os projetos? Porque é só seu. Ele vai dizer o teu projeto da tua vida para outro, para quê? Eu já falei que Deus não faz gambiarra. A segunda coisa que a gente tem que aprender hoje, Deus não é fofoqueiro. O teu projeto da tua vida, ele vai contar para você, não é para outro. Porque se ele conta para o outro fica com inveja. Então ele conta só para você. Então é você que tem que buscar, é você que tem que entender qual o projeto de Deus para a sua vida. Posso ouvir um crente dizendo amém? Ou já está meio desanimado aí? Então Deus sabe o que você precisa, onde você precisar. Deus está mais interessado em te dar o projeto que você precisa do que aquele projeto que você quer para a sua vida. A segunda coisa que eu preciso de ensinar essa noite é: Deus prepara o lugar antes de preparar a pessoa. Deus prepara o lugar antes de preparar a pessoa. Isso começou lá nos primeiros capítulos do Gênesis. Em Gênesis capítulo 2, versículo 8, diz: Deus plantou
um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Primeiro Deus fez o jardim, depois fez o homem para colocar lá dentro. Deus sempre vai preparar, querido, a estrutura. Deus sempre vai preparar o lugar. Deus sempre vai preparar o ambiente, para depois Ele preparar a pessoa. Quando Ele desafiou Abraão a levar Isaac no Moriá, por que Deus não mandou ele em qualquer lugar? Deu um monte específico, vai lá no Moriá, porque Deus já tinha preparado o ambiente. Já tinha até o cordeiro do sacrifício preso. Então Deus sempre vai preparar um ambiente para depois preparar a pessoa. Ele primeiro planta o jardim, depois coloca o homem. Às vezes, querido, a espera não é porque a oportunidade não está lá, mas porque nós não estamos prontos para recebê-la. A estrutura Deus já fez. O ambiente Ele já preparou. Agora a pergunta célebre é, estamos preparados? Estamos preparados para receber aquilo que o Senhor já planejou para nós? Porque, querido, a oportunidade, não é que a oportunidade não vai chegar, que não existe. Muitas vezes a oportunidade pode chegar até nós e nós não estarmos preparados para esta oportunidade. Deus quer que os seus planos, querido, sejam sempre uma bênção para você. Os planos de Deus é que no final você tenha paz. É que no final você tenha alegria. Que no final você se regozije, você tenha motivos de satisfação. Mas quando você mesmo escolhe, as lágrimas, elas afogam a tua alegria. As lágrimas, muitas vezes de arrependimento, se tornam um mar de amargura. Por quê? Porque você foi naquela escolha em que você quis e não na que Deus estabeleceu. Tá? Ou se recebermos prematuramente, querido, e não tivermos capacidade, nós não vamos sustentar aquilo que Deus tem para nós. Tá? Todo esse texto da Bíblia ele converge numa sentença. Há um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Então tem hora que nós temos que esperar. Então, hoje nós podemos até dar uma melhorada na nossa oração. Porque a Bíblia diz que a gente não sabe nem orar como convém, né? O Espírito Santo é que tem que nos ajudar. Então, quando você for pedir algo para você, peça primeiro para Deus preparar o ambiente. Senhor, prepara o ambiente. Prepara o lugar, prepara as pessoas que o Senhor vai usar, prepara eles, prepara o ambiente, depois me prepara, para que eu esteja ávido para receber aquilo que o Senhor tem para mim. Ainda nesse contexto, vou passar já para o terceiro item, que os dois estão bem interligados, diz assim, a terceira coisa que nós precisamos aprender hoje, eu não sou hoje o que serei, eu não sou hoje o que serei. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo, lendo o texto lá de Isaías, que eu li no começo, ele diz assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então ele já disse assim, se você espera em Deus é porque você o ama, se você confia nele é porque você o ama, então se você ama o Senhor, confia, espera nele, ninguém viu, ninguém ainda percebeu, não chegou ao entendimento ao coração humano que Deus preparou para você. Por que é que ele está dizendo isso? Soma tudo que eu falei lá no começo. Tem um plano de Deus que é só para você, Ele só vai revelar para você, Ele vai mostrar pela sua palavra, se for preciso ampliar um pouco mais, Ele vai te dar um sonho, Ele vai te dar uma direção, Ele vai usar uma boca profética, Ele de alguma forma, Ele vai te dar amplitude para você entender o plano e o propósito dele para as nossas vidas. O grande detalhe é que muitas vezes nós sabemos, e aqui é outro problema, nós sabemos, mas nós queremos outra coisa. Deus está falando para um lado e nós queremos correr para outro. E aí as coisas não vão ajustando em nossas vidas. Então existe uma oposição acima daquilo que nós esperamos. Porque se o inimigo de nossas almas sabe que Deus tem um plano para nós, um projeto para nós, o que é que Ele vai fazer? Ele vai colocar diante dos teus olhos coisas que te chamem a atenção, que agradam o teu coração, que agradam os teus desejos, para quê?
para que você queira aquilo que está fora do plano de Deus para a sua vida. Então, como eu falei anteriormente, nós precisamos estar preparados para receber aquilo que o Senhor tem para nos dar. O espírito não satisfeito em mover-se na superfície lá das águas, ele mergulha até as profundezas de Deus e traz à tona o que Deus planejou. É isso que nós vemos lá no começo. O Espírito de Deus estava sobre a face das águas, pairava ali sobre a face das águas. Mas chegou uma hora, querido, que foi preciso trazer uma luz, trazer um esclarecimento, trazer uma visão ampliada, para ver o caos que estava. Nessa hora, o Espírito de Deus que só pairava, agora ele mergulha para dentro desse planeta. Para quê? Para que agora, através do plano que Deus tinha e que ele declarava, ele construísse na terra. Então Deus bradava do céu, haja luz, ele fez aparecer luz. E a primeira luz que apareceu não foi do sol, porque o sol só aparece no quarto dia da criação. A luz apareceu. Depois ele disse, haja terra seca, separado das águas. Nasceu, por quê? Por que o Espírito Santo passou tanto tempo ali pairando e não fez nada? Porque ainda não tinha sido revelado o plano para construir na terra. Meu irmão, se até o Espírito Santo esperou, o teu irmão diz assim, por que tu é apressado? Se o Espírito Santo esperou clarear, revelar o plano para construir na terra, por que a gente quer fazer logo? Isso mostra que a gente não confia em Deus, não está preparado para aquilo que Deus tem para nós. Então, só depois que a luz veio, clareou, revelou, é que o Espírito Santo pulou para dentro e disse, agora vamos construir. Vinha a palavra, ele fazia surgir água, planta, relva, animais, e assim foi. Foi construindo. Para quê? E tudo que foi construído na terra era necessário. Você quer ver? Se eu e você tivéssemos escolhido pelo que nós queremos nessa terra, a terra estava totalmente desequilibrada. Porque Deus construiu o que era necessário. Se você pudesse dar palpite, você ia deixar Deus fazer pernilongo? Para que pernilongo, Deus? A pastora, na lista dela, já dizia, Deus, tira o sapo. Sapo não, Deus. Tem outros que eu conheço por aí que dizem assim, rato não, tira o rato. Mas, querido, existe uma tal de cadeia alimentar, quem é da área aí pode até falar melhor do que eu, que desequilibra ao ponto das pessoas ficarem desesperadas, inclusive cada um no seu devido lugar. Houve um narcotraficante na década de 80, chamado Pablo Escobar, na Colômbia, que ele teve a grande ideia de comprar uma fazenda e fazer um mega zoológico. E trouxe 3 hipopótamos da África e colocou lá. Os 2 fugiram, um casal. Chega na sua casa e dá uma olhada no Google sobre hipopótamos na Colômbia. Meu irmão, está destruindo o país. Tem lugares da zona rural que o povo teve que ir embora, porque não consegue mais fazer plantação, porque proliferou uma quantidade. E qual é o problema? Na Colômbia não existe um predador que mata o hipopótamo. Está terrível a situação. Por quê? Porque alguém, querendo fazer o que não estava no projeto original de Deus, arranjou uma confusão, o indivíduo já até morreu, mas deixou confusão para os outros. É igualzinho, querido. Eu trouxe essa grande proporção para a gente entender na menor das nossas vidas. Nós muitas vezes fazemos exatamente a mesma coisa, por escolhermos aquilo. Então, se nós pudéssemos, nós tínhamos palpitado, Deus tinha feito a terra do nosso jeito, e sabe qual era o resultado hoje? A terra não existia mais. A terra não existiria mais. Mas Deus fez tudo o que era necessário. Gostemos ou não gostemos, Deus fez tudo o que era necessário. E é tão verdade que Deus fez tudo na terra que era tão necessário, que às vezes aparece uma doença, e a cura está onde? Naquela planta, naquele animal, que nós achávamos que não era necessário.
mas Deus escondeu algum tesouro lá. Deus escondeu alguma coisa lá. Se nós não sabemos explicar no momento, não reclamemos também. Porque este é o projeto de Deus para as nossas vidas. Quando você entregou sua vida para o Senhor, a palavra diz que você se tornou nova criatura. Amém, querido? Você já sabe disso? Ou seja, você foi recriado para o propósito de Deus. Você nasceu com um plano original. Aí você resolveu ir para o lado que você escolheu. Aí foi lá fazer todas as suas cabeçadas na vida. Aí quando você viu que só estava indo de mal a pior, você resolveu lembrar de Jesus. Aí você volta. Quando você volta, a Bíblia diz assim: agora eu vou fazer você uma nova criatura. Ou seja, eu vou pegar e recriar o propósito que você abandonou. Agora Ele nos chama para andarmos na sua palavra, para podermos descobrir o propósito. Vai encaixar no que eu falei lá atrás. O primeiro lugar de revelação do propósito de Deus na sua vida está onde? Na palavra de Deus. Então é por isso que quando nós reencontramos o Senhor, o primeiro lugar que Ele nos direciona é para a sua palavra. Para poder nós começarmos a reabsorver aquilo para o qual nós fomos criados, o propósito do Senhor original nas nossas vidas, para nós começarmos a caminhar, para não andar mais no que nós queremos, mas naquilo que nós precisamos. Aí nós vamos conseguir entender o apóstolo Paulo, quando no final da sua vida diz assim: já nem vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque enquanto ele escolheu ser um senhor respeitado, chefe lá no Sinédrio, que ele achou que ele poderia guardar a lei de Deus mais do que o próprio Deus, e para isso ele até matava o próximo, ele estava totalmente fora, fazendo o que ele queria. Não é à toa que ele foi pedir carta, porque o desejo dele era perseguir os cristãos. Jesus pega, aparece para ele, coloca escama nos olhos dele, leva ele dependente dos outros. Quando chega na casa de um homem de Deus, tira as escamas dos seus olhos, começa a trazer entendimento, mas naquele momento Paulo ainda não estava preparado. A Epístola de Gálatas diz que agora o Senhor o leva e ele passa 2 anos no deserto da Arábia, estudando, aprendendo qual o propósito de Deus na sua vida, para que quando ele voltasse, cumprisse o plano de Deus, que era ser o maior apóstolo para os gentios. Por isso que eu volto na pergunta: estamos preparados para receber aquilo que o Senhor tem para nós? Vou lhe dar um exemplo. Pense em um pai que ele teve uma ideia. Meu filho está quase fazendo 18 anos. Eu vou fazer um consórcio para ele. Quando ele tiver 18 anos, vai tirar a habilitação dele. Até lá eu já paguei o consórcio. Eu vou dar um carro para ele. Vamos pensar que o pai planejou isso com antecedência. 14 anos, em 4 anos eu pago o consórcio. Quando ele fizer 18, está tudo certo. 3 meses depois, o consórcio é sorteado. Aí eu pergunto: ele já pode dar o carro para o filho? Pode ou não? Por quê? Porque o menino não está preparado. O consórcio já tem, o recurso já tem, já foi sorteado, mas ele não está preparado. Ou seja, dentro do que eu comecei a falar desse terceiro item, o ambiente já foi preparado, a estrutura foi preparada, o recurso para comprar o veículo já está todo certinho, já está liberado até para ter acesso ao veículo, mas ele não está preparado. Agora, se esse pai for louco e dizer assim: já tem um consórcio, vou lá, vou tirar o carro no meu nome, porque eu já sou maior, sou habilitado, para ele dirigir, vai ser bênção na vida dele? Vai ser tragédia para muita gente, para ele, para o pai e para quem estiver na frente. Então, mesmo que tenha o ambiente preparado, mesmo que tenha a estrutura preparada, a grande questão é: estamos preparados? Estamos preparados para receber aquilo que Deus tem para nós? A bênção daquele filho, desse exemplo que eu dei, já está disponível, mas ele não está apto para receber. E aqui vem a outra questão.
eu não tenho nenhum medo e dúvida de dizer que tem muitas bênçãos de Deus que já estão preparadas para nós. Nós ainda não recebemos, por 2 motivos. Primeiro, porque nós não estamos aptos para receber. E segundo, porque nós estamos preferindo o que nós queremos, não o que Deus planejou. Se escolhermos aquilo que nós queremos, já está fora do projeto. Mas mesmo que a gente se encaixe no projeto de Deus, Ele já preparou o lugar, já preparou o ambiente, preparou tudo. Se nós não estivermos preparados, não vai dar certo também. Por isso é que nós precisamos o quê? Preparar. O texto que eu li lá no começo diz que Deus já trabalha. Ninguém viu, ninguém ouviu falar, ninguém, pode comparar um Deus que trabalha para aquele que nele espera. E essa espera é para quê? É justamente o período da preparação. Por isso é que tem esse tempo de maturidade, esse tempo de maturar, esse tempo de esperar, que é o tempo de se preparar para aquilo que Deus tem para a sua vida. Tem coisas, querido, que é decisão bem simples que nós precisamos tomar. Eu me lembro quando eu voltei a conhecer, eu nasci num lar cristão, depois de uma série de situação, na minha história familiar, todo mundo saiu da igreja, só ficou a minha mãe. Eu volto para Jesus com 19 anos de idade. E reencontrei o Senhor no dia 17 de março. Logo nos dias seguintes eu descobri que existia seminário teológico. Antes eu não sabia que existia. Até porque eu saí da igreja com 12 anos, voltei com 19 e não tinha interesse em conhecer. Quando eu volto, disse, tem seminário. No outro dia eu já peguei o ônibus, fui lá no local e disse assim, eu quero entrar no seminário. Disse assim, as aulas começaram agora só ano que vem. Eu digo, caramba, e agora o que é que eu faço? E naquele dia, uma senhora muito sábia, que estava lá na secretaria, disse assim, eu vou lhe dar uma opinião, jovem. Aproveita esse ano e leia a Bíblia inteira. Para quando você chegar aqui no seminário, você não chegar com uma maioria que quer discutir o que não sabe. Então você ler primeiro, para que quando você chegar aqui, você chegue com o intuito de aprender e tirar as dúvidas do que você já leu. E não do que os outros disseram para você. Gente, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Li a Bíblia e comecei a ter dificuldade, como alguns, eu vejo que os dias de hoje tem dificuldade. E naquela época me deram uma dica até que eu, na hora que deram a dica assim, na minha santa religiosidade, eu achei até que era pecado, mas depois eu vi que estava certo. Um amigo disse assim, sabe como eu consegui ler a Bíblia? Eu venci o demônio do volume. Eu disse, como é que é? Eu venci o demônio do volume. Eu vi aquele volume desse tamanho de Bíblia e dizia assim, eu nunca vou conseguir. Aí eu peguei, comprei uma Bíblia nova, peguei a antiga e separei livro por livro, desencadernei ela e separei só o Gênesis, só o Êxodo, tal. E cada vez eu pegava lendo só um. E eu lia rapidinho. Aí eu comecei a perceber que eu lia o livro de Gênesis em um dia, 2 dias. Mas se eu olhasse aquele volume, eu não lia. E eu fiz isso, peguei uma Bíblia antiga que eu tinha, separei livro por livro, eu saía para trabalhar, eu trabalhava com propaganda médica, às vezes tinha que ficar esperando o médico. Enquanto o médico chegava, eu abria, às vezes eu lia 1, 2, 3 cartas de Paulo todinha. E aí, nos meses que faltava até eu voltar para o seminário, eu já tinha lido a Bíblia 2 vezes. 2 vezes em um ano. Dessa forma. Pastor, eu preciso fazer isso para ler a Bíblia? Não, santo, eu estou dizendo que foi a melhor forma para mim. Se você tem outra forma, o importante é que você leia. O importante é que você... Quero saber, o importante é que você leia. Ok. Quando eu cheguei lá, foi a época que o Senhor foi trazendo entendimento, conhecimento. E aí, nesse período, eu fui aprendendo técnicas para entender, decorar, absorver. Por isso, hoje, tem uma facilidade do conhecimento. Porque teve um tempo para maturar, um tempo para preparar, um tempo para ter o conhecimento, para depois desenvolver. Então, a gente precisa começar a fazer isso na vida. A gente precisa entender que tem esse plano de Deus para nós. E que você precisa ainda entender, querido, que você é um recipiente para um propósito de Deus na terra. Como você nasceu uma pessoa tão específica, com um plano tão específico, com um propósito tão específico, Deus tem algo que é só você que vai fazer.
Ah, então eu sou tão importante assim, e se eu não quiser fazer? Deus pega o menor que você e coloca no teu lugar para fazer. Fez isso com Saul, fez isso com a rainha Basti. O plano era deles. Mas quando eles não quiseram o plano de Deus, quiseram o deles, Deus disse para os dois assim: vou colocar um melhor do que você no seu lugar. A gente precisa ter esse entendimento. Eu nasci na terra para ser um recipiente de Deus, de um propósito de Deus, de um plano de Deus, de um projeto de Deus. Mas muitas vezes o que eu faço? Ah, mas eu não quero isso, eu quero isso aqui. Ou então, pior ainda, sabe o que mais nos sabota? Nós ficarmos olhando para as pessoas e dizer assim: ah, por causa de fulano, ciclano, eu não vou fazer tal coisa, eu vou fazer isso aqui. Enquanto fulano seja meu líder, eu não faço nada. Quem está perdendo é você, não é a pessoa que Deus colocou para liderar, porque cada um também só tem um líder que merece. Se o seu líder não é tão bom, é porque você não merece o melhor. Então, se adeque a receber esse plano, esse propósito de Deus para a sua vida e a entender. Quando você entende, você não vai ficar perdido, procura ali, procura lá, vai num local, vai no outro, vai para alguém orar, vai para alguém revelar, vai para alguém, troca de igreja. Não, você aprende, você absorve qual é o propósito de Deus para a sua vida. Quando você entende qual é o propósito de Deus para a sua vida, meu irmão, pode vir luta, tempestade, pode vir afronta, pode vir perseguições, pode vir o que vier. Você está como aquela casa firmada sobre a rocha. Vem o vento, a tempestade, a enchente, ela permanece firme, porque ela foi construída no lugar que Deus queria. Já o insensato escolhe de construir onde ele quer. Aí vai lá e constrói sobre a areia. No primeiro intempérie que vier, desaba. Porque, em vez de buscar aquilo que Deus quer, foi para aquilo que Ele quis. Eu finalizo essa palavra dizendo que esse mês de maio Deus tem um desafio para nós. O mês de maio é o mês do preparo. É o mês que Deus está nos chamando para nós entrarmos numa rota de nos prepararmos para o plano que Ele quer para as nossas vidas, não para o que nós queremos. Não para aquele que nós olhamos dizendo assim: mas podia ser assim, 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 assim. Quando é que nós vamos ter a maturidade de prestar atenção que no máximo em 3 anos a maioria dos seus desejos mudam todos? Tem uns que não demoram nem 3 meses. Porque o 3 sempre fala de ciclos que se fecham. A cada 3 meses fecha um ciclo em alguma coisa da nossa vida. 3 anos. Às vezes fecha ciclo na nossa vida, e aquilo que uma vez nós brigamos, fizemos confusão, fizemos inimizade e tal, a gente olha hoje e diz assim: nem quero mais. Porque nós fomos para o lado daquilo que nós queríamos, não para aquilo que Deus planejou para nós. Quando você vai para o lado que Deus planejou para você, querido, vai se cumprir o que o apóstolo Paulo falou no capítulo 8 de Romanos. O que pode nos separar do amor de Deus? Angústia, peste, fome, guerra, tribulações, coisas do presente, coisas que ainda virão. Pois estou bem certo que nada, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem coisas do presente, nem do porvir, nem deste mundo, nem do mundo espiritual, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo que diz que ninguém viu, não chegou entendimento ao coração. Deus trabalha para aqueles que o amam. E aqueles que o amam, nada separa deste amor de Deus. Hoje, antes de cercarmos a mesa do Senhor, a palavra que o Senhor tem para nós é: Ele já fez. Ele já fez o projeto perfeito para a sua vida. Ele já preparou um ambiente para realizar o projeto na sua vida. Ele já moveu os recursos necessários para que o projeto dele seja uma realidade na sua vida. O que era preciso ele fazer, ele já fez. E a pergunta que não quer calar é: e por que nós ainda
estamos na situação que está, ainda não se realizou em nossas vidas. Porque a parte dele ele já fez. Agora, o preparo, que é a nossa parte, já fizemos? Você já se preparou? Ou você é daquele que já diz assim, não, eu já preparei. É aquele que a ansiedade é tão grande, que já fez 10.000 coisas na vida, não finalizou nenhuma, e as que finalizou mal, ou então abandonou tudo pelo meio do caminho, pela metade, e quando vê uma instrução nova, nem quer ouvir o final da instrução. No começo já diz que já sabe, já quer fazer. Ei, para. Você precisa cantar para você o salmo que Davi escreveu para a alma dele. Já quieta minha alma dentro de mim. Sossega a alma. Confia em Deus, porque Deus só trabalha para quem nele confia. Por isso que ele manda a alma sossegar e manda ela confiar em Deus. Porque no projeto específico de Deus, ele trabalha para aqueles que nele confiam. E é no tempo da confiança, no tempo da espera, que é o tempo do preparo de Deus na sua vida. Fique em pé, eu quero orar com você. Ei, a parte dele ele já fez. E eu e você, quanto tempo ainda nós vamos gastar nessa terra, fazendo o que nós queremos, em vez de nos prepararmos para o que nós necessitamos? Quanto tempo mais nós vamos desperdiçar nessa terra, escolhendo com os nossos pensamentos, fazendo os nossos projetos, quando o projeto de Deus já está prontinho, e só não estamos preparados para ingressar nele? Quanto tempo mais nós vamos ficar andando em círculo, vivendo em círculo vicioso de conquista, problemas, derrotas, arrependimento, conquista, derrotas, arrependimento? Quanto tempo nós vamos ficar no mesmo ciclo? Em vez de pararmos para nos prepararmos para o que Ele já fez. Esse mês é um mês de desafio para nós. Eu acredito que o Senhor quer nos preparar nesse mês, até a virada do ano, porque coisas extraordinárias vão acontecer no segundo semestre desse ano. Inclusive muitas coisas que essa nossa fé não estiver firmada no Senhor, vai abalar. Deus está movendo na terra. E não é por causa de um acontecimento ali, um acolá, porque morreu alguém, não sei o quê, blá, blá, blá. Não, é porque os sinais estão aí. Jesus está voltando. E quando Ele voltar, Ele vai levar todos? Ele vai levar quem estiver preparado. Imagina alguém chegando despreparado no céu, irmão. Imagina aí. O indivíduo chegando despreparado no céu. Aquele que gosta de dar palpite em tudo. Ele ia começar a botar defeito até nos anjos. De Deus, por que o anjo é tão grande? Por que ele tem tantas asas? Por que ele tem tantos olhos? Agora, se o indivíduo se preparar, ele chega lá em cima, ele só pega, junta com os anjos e fica cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Mas despreparado, ele vai olhar até a barra da roupa do anjo, se não está descosturada. Deus não leva despreparado para o céu, porque senão vai fazer que nem Lúcifer fez a primeira vez. Vai fazer motim, para fazer rebelião. Mas Ele vai levar pessoas preparadas, que entenderam o plano e o propósito dEle, que vive pelo plano e o propósito, e sabe que todo o plano e propósito de Deus nas nossas vidas não foi porque nós merecíamos, mas foi pela sua graça. E quem sabe e entende isso, tem gratidão no seu coração, e só sabe agradecer e não reclamar. Sabe por que o homem reclama muito na terra? Por causa das escolhas dele. Nós reclamamos das nossas escolhas. Mas sabe o que eu acho mais hilário?
É que nós escolhemos, fazemos errado, dá errado, e nós culpamos quem? Diga, God. Nós culpamos Ele. E Deus olha lá de cima e diz assim, eu me inclua fora dessa. Você arranjou o problema sozinho. Mas Deus é tão misericordioso, que aí Ele inventou um fator que ninguém explica, chamado graça. Favor que ninguém merecia. Mesmo a gente escolhendo errado, culpando Ele, Ele ainda vai lá, abraça com a sua graça, traz de volta e coloca e diz assim, começa de novo, recomeça, vou fazer você uma nova criatura, para você começar de novo, para você entrar no plano e propósito que eu tenho para você. Na maioria das vezes o que é que nós fazemos? Escolhemos de novo do nosso jeito. E o Senhor continua agindo de graça com nossas vidas. Mas querido, o tempo da graça está acabando. O tempo da graça está acabando. Então, aceite o desafio de Deus na sua vida. Pelo menos uma vez na vida. Dê uma chance para você mesmo. Você já escolheu quantas vezes do seu jeito? Agora dê uma chance para você mesmo. Não é para Deus não, porque se você escolher certo e errado, Ele continua sendo Deus. Dê uma chance para você mesmo. Escolha nascer de novo. Escolha voltar para o plano. Escolha voltar para o projeto daquele que já fez. E nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O entendimento humano ainda não conseguiu preencher, compreender o que Ele reservou para aqueles que o amam. Nunca se ouviu na humanidade. Nunca com os olhos viram nem se perceberam. E nem se ouviu falar de um Deus que trabalha incessantemente para realizar o seu projeto naqueles que nele confia. Não em todos, é no que nele confia. Seja bem-vindo ao mês de maio, o mês do teu preparo. Se renda ao Senhor. Renda. É o tempo que nós precisamos parar. Não, porque se eu estivesse lá eu faria melhor. Se eu estivesse no lugar de Adão e Eva lá no Éden, eu não tinha feito o que eles fizeram. Tá bom. Igual você não ia fazer não, mas pior eu tenho certeza que faria. Pior, mais um tiquinho, faria. Então não queira estar lá no lugar de Adão e Eva para consertar a humanidade. Não quero estar no lugar das autoridades corruptas do Brasil, dizendo, não, se eu estivesse lá, o Brasil era honesto. Queira estar no lugar do projeto de Deus para a sua vida. Esteja no lugar que Deus planejou para a sua vida, que Deus falou, que Deus chamou, que Deus te instruiu, que Deus te deu capacidade, visão, entendimento. É lá que você precisa estar. Não onde a sua alma deseja, não onde você quer fazer queda de braço. É lá onde o Senhor reservou para você. E vem nesse tempo sobre a tua vida. E o primeiro lugar que todos nós precisamos estar é nos pés da cruz de Cristo, dizendo, eu me rendo, Senhor, a Ti. Eu me rendo porque eu quero que o Senhor seja o meu Senhor e o meu Salvador. Se você chegou essa noite nesse lugar e ainda não tomou essa decisão, eu quero te dizer que o primeiro lugar no projeto de Deus que você precisa passar é lá no sacrifício dele, dizer, Jesus, eu te recebo no meu coração para ser o meu Senhor e o meu Salvador. Aí, cumpre o versículo que eu li lá atrás. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram. O Senhor é tão bom que a gente escolhe errado, faz tudo. Ele, com a sua graça, traz, nos dá uma oportunidade como hoje, de começarmos de novo, de ser uma nova criatura. E sabe o que Ele faz com esse nosso passado? Ele se impõe uma autoamnésia. Ele diz assim, dos teus pecados eu jamais me lembrarei. Um Deus onisciente que sabe de tudo,
não lembrar daquilo que nós escolhemos errado e as consequências, só tem uma palavra para definir isso. No hebraico é ahavá. No nosso belo português é amor. Só um Deus que ama pode fazer isso. E nos dá a oportunidade de recomeçarmos. E sabemos o propósito. Nesse mês de preparo, tire um tempo para estar com o Senhor conversando sobre este assunto com Ele. Pega esse mês de maio, esse programa, para você ter, não precisa muito tempo não, 10 minutinhos com Ele por dia. E dizer, Senhor, eu quero entender os teus propósitos, os teus desígnios para a minha vida. Qual é esse plano que o Senhor tem para mim? O que eu preciso fazer? Onde eu preciso preparar? Quais as áreas da minha alma que eu preciso preparar? Quais as áreas do meu intelecto que eu preciso preparar? Quais áreas do meu corpo que eu preciso preparar? Tem esse tempo com o Senhor. Para que quando, escute o que eu vou lhe dizer, o Senhor me dá uma visão que esse mês é como aquelas locomotivas antigas, que chamavam de Maria Fumaça, e eu colocando lenha na caldeira, ela aumentando o giro. Puf, puf, puf. Mas vai chegar uma hora que vão tirar o freio e a locomotiva vai disparar. Enquanto ela estiver parada, com alguém preparando ela, alimentando ela, dá tempo de você subir. Dá tempo de você escolher o melhor lugar para você sentar. Dá tempo de você estar preparado para começar a viagem. Mas depois que ela começa, fica mais difícil de você correr atrás, pular no vagão e entrar. E aí não adianta chegar atrasado e querer sentar na janelinha. Vai ser o que sobrar para você. Então hoje, querido, em nome de Jesus, talvez você olhe para algumas áreas da sua vida dizendo assim, pastor, mas está parado, está travado, não está indo. É que Deus está dizendo, está na hora de preparar. Está na hora de colocar a locomotiva no trilho certo. Está na hora de preparar a máquina. Está na hora de colocar a lenha. Está na hora. Porque na hora que correr, ninguém vai parar o propósito de Deus na sua vida. Ninguém vai parar a tua boa corrida. Você vai chegar no final e vai dizer, completei a carreira e guardei a minha fé. E agora só aguarda o justo juiz me dar a coroa da vida, que Ele dará para mim, todos aqueles que buscam estar com Ele. É para esses que Deus trabalha. Deus já preparou o terreno, meu irmão. Dentro dessa alusão que eu estou lhe dando agora no final, Deus já preparou o terreno, Deus já colocou os trilhos, Deus já fez, só falta nos prepararmos para estarmos dentro deste trem, só falta nos prepararmos para entrar nessa locomotiva, só falta nos prepararmos para esta grande conquista. Então saia daqui desafiado, nascer de novo, ser uma nova criatura e buscar essa ampliação do projeto de Deus, porque já está preparado há muito tempo. Ele já fez, falta nós fazermos a nossa parte. Volto à palavra que alguns minutos atrás eu falei. Se você ainda não tomou a decisão de conhecer Jesus, decidiu tudo a vida do seu jeito, tomou as decisões que você quis, fez tudo que você quis, beleza, teve suas experiências, espero que tire bom proveito das suas experiências, de coração. Porque até as experiências ruins, elas nos ensinam algumas coisas boas. Mas está na hora de você se voltar a Jesus e dizer, Jesus, a partir de hoje eu quero o Senhor no meu coração. Eu quero uma nova caminhada. Eu não quero mais como eu escolhi, mas eu quero a escolha do Deus que trabalha. E já fez para aquele que se prepara, para aquele que nele espera. Pai, em nome de Jesus, diante da Tua palavra que é a verdade, nós queremos hoje nos apresentar em primeiro lugar e dizer, obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, pelo Teu amor. Obrigado porque Tu és o Deus de planos e projetos. Nenhum de nós nascemos nessa terra por um acaso, por um engano. Nenhum de nós nascemos, Deus,
por uma fatalidade de um encontro de nossos pais, mas nascemos porque tínhamos um plano, um propósito, um projeto do Senhor decidido, prontinho para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por este amor, por esta oportunidade do Teu Filho se entregar na cruz do Calvário, para cancelar o escrito de dívida, para cancelar, Senhor, as consequências espirituais, em primeiro lugar, de tudo que nós fizemos no nosso passado, fruto das nossas próprias escolhas. Obrigado por este grande amor, que pode nos fazer nascer de novo e recomeçarmos o projeto do Senhor para as nossas vidas. Essa noite eu profetizo, Senhor, tempos de recomeço em vidas neste lugar. Vidas que se achavam desistidas, que hoje entenda que tem um projeto de Deus para a sua vida, e que as tuas dores, angústias do passado não hão de comparar com o peso de glória que o Senhor tem para você. As suas leves e momentâneas tribulações não se compara com o peso eterno de glória que Deus tem para a sua vida. Os planos frustrados, sabotados do passado, não se comparam com os planos e projetos de Deus que são infalíveis para a sua vida. O Senhor te chama hoje para um preparo. Ele chama para recomeçar hoje sentando na sua mesa, e que você se prepare, porque tem um plano de Deus para concluir na sua vida, e tu no final vai poder dizer: infalíveis são os planos de Deus, ninguém pode frustrar, ninguém frustrará os planos e os propósitos de Deus na sua vida, e ao final você vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e eu sei que o justo juiz me receberá com glórias no céu. Você nasceu para isso, meu irmão. Você nasceu para completar com êxito a sua jornada na terra e recebido com glórias no céu. Exatamente. Não vá na conversa de quem não conhece Bíblia, não, de falsa humildade, religiosidade. Você nasceu para reinar com Cristo em glória. Mas isso não é para qualquer um, é para quem se prepara, para quem espera nele e se enquadra nos seus planos. Que o Senhor te abençoe de uma forma genuína e sobrenatural, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode celebrar o Senhor? Faça isso em nome de Jesus. A Ele o louvor, a Ele a glória, pelos séculos dos séculos. Aleluias! Glória a Deus! Profetiza agora na vida de alguém, diz assim: se prepare, este é o mês do seu preparo. Amém? Glória a Deus. Nós vamos cercar a mesa do Senhor para um tempo muito especial. Só que dia de ceia, dia que nos reunimos, é dia de também recebermos pessoas na nossa igreja, de fazermos aliança, termos novos discípulos sendo engajados com a igreja, né? Nós fazemos o batismo aqui praticamente de 3 em 3 meses, mas fora os dias de batismo, nas ceias também é dia de fazermos aliança, de recebermos irmãos que estão começando a caminhar conosco, que já tiveram uma experiência com o Senhor e agora resolveram caminhar conosco. Eu vou pedir para acender as luzes da igreja, que hoje nós vamos receber uma família muito querida, que o Senhor tem colocado para caminhar conosco, e a partir de hoje serão recebidos e aliançados com a nossa igreja. Eu quero chamar aqui o Heraldo Júnior, Raquel, a Ana Clara, o Heraldo Neto e a Elisa, para se integrar a esta família Projeto Vida. Sejam bem-vindos. Chama as crianças. Chama a criançada lá também, porque aqui a gente conta a criança como os mais especiais, porque a Bíblia diz que primeiro é o reino dele. Se sobrar alguma coisa para nós, a gente vai de carona, mas primeiro são eles, né? Não é assim que está na Bíblia? Primeiro é o reino dos céus. Estão integrando esse tempo. Eu estava até orando esses dias em casa, dizendo assim: Deus, não precisa travar minha coluna para me ter contato com esse povo para vir para a igreja. Mas Deus é tão bom, e os planos deles não podem ser frustrados nas nossas vidas. Então estão sendo
recebidos, estão aliançados conosco, que vocês aceitem os desafios que o Senhor tem para a vida de vocês, nos propósitos, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Chega aí, Hulk. Ó, chega valente. E a princesa também. Que Deus abençoe. Estenda sua mão para cá, libere uma palavra de bênção sobre a vida deles, sobre a casa deles. Se tiver mais alguém que já está esse tempo aí congregando conosco e ainda quer tomar essa decisão, eu quero me integrar realmente à igreja, eu quero fazer parte, eu quero aliançar com a igreja, aproveita, já vem também, que vai ser um tempo muito especial, que você também fazer parte, ser recebido, participar de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesse tempo na casa do Senhor. Amém? Pai, muito obrigado pela vida dos teus filhos, porque eu creio, Senhor, que eles chegaram no momento certo, no mês do preparo, no mês que o Senhor está nos preparando para um projeto, para um propósito maior. Cada uma dessas vidas tão especial, nasceram com um projeto já descrito no céu. O Senhor já fez toda a base, a estrutura por eles. E agora, Senhor, nos ajude, e possamos ser bênção na vida deles como igreja. Ajudá-los, Senhor, para que eles desenvolvam esse preparo com muita velocidade, com afinco, para que os teus planos e propósitos se realizem sobre eles, a casa, a família, os projetos que eles têm, eles sejam surpreendidos. E por mais que eles tenham começado esse ano de 2025, pensando que é mais um ano, mas esse ano o Senhor fará coisas tão grandes e extraordinárias. Eles não terminarão da forma que começaram, mas vão terminar numa dimensão de muita gratidão ao Senhor, por nem saber, entender tudo que o Senhor preparou. Nós os abençoamos, Senhor, para que sejam bênçãos na tua casa, no meio da igreja, do teu povo, para a honra e glória do nome de Jesus. E a ti, Senhor, eternamente seja a honra, a glória e o louvor pelas suas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Vou convidar vocês para ficar de frente para o auditório, conhecer sua nova família. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Venha, querido, receba o ministro, uma palavra de bênção na vida deles, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. E nesse momento nós vamos, Deus abençoe, vai te sentar. Nós vamos participar da ceia do Senhor, com muito louvor e adoração. Nós já temos entendido, mas nunca é demais relembrarmos que a ceia é um memorial que o Senhor mandou que fizéssemos até que Ele venha, para nós nunca esquecermos, jamais esquecermos o tamanho da entrega, do sacrifício, do que Ele se dispôs a fazer pelas nossas vidas. Já temos entendido nessa casa que a ceia é da igreja, não é da igreja Projeto Vida, a ceia é do Senhor. E a Bíblia dá a regra para participar da ceia. E a regra é uma só: examine, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Autoexame é a única regra, é a única exigência do Senhor. Para quê? Para não tomarmos a ceia indignamente, para não sermos culpados da morte de Cristo. Se analisarmos e virmos que está alguma coisa errada, conserta. Esse é o objetivo. Não é ficar se limitando, dizendo, não vou cear por causa desse problema. Não, mas é para lembrar, eu preciso participar, então eu vou me consertar para poder participar. Conserta com Deus se for preciso, conserta com o próximo se for preciso.
na sua individualidade, e depois participe com muita gratidão, com muita alegria, dizendo: Senhor, obrigado, porque hoje eu estou entendendo essa ceia para me recomeçar, para marcar um novo tempo, um novo propósito, para me levar para um preparo daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Que você faça com muita alegria, com muita gratidão no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Pai, nós consagramos os elementos da ceia, e nessa hora, Senhor, o pão passe a representar o teu corpo que foi entregue na cruz do Calvário pelas nossas vidas. E todos que participem, Senhor, possam refazer em si a vida de Cristo, renovar em si, melhor dizendo, a vida de Cristo, de uma forma tremenda e sobrenatural. A tua palavra diz que através das tuas chagas nós fomos sarados, nós fomos curados, meu Deus. Consagramos também o vinho que passe a representar o sangue da nova aliança, aquela que nos ligou a Deus, que abriu um novo e vivo caminho, que tirou as barreiras, os obstáculos de tradições, de religiosidade, mas nos elevou direto a Deus. Muito obrigado por este novo e vivo caminho. Que cada um que participe, Senhor, da ceia, receba, Senhor, vida no seu espírito. Ah, Deus, saúde, renovo nas suas almas. Ah, Deus, restauração nos seus corpos. As enfermidades sejam banidas e que a tua presença seja mais do que suficiente. Assim nós oramos, consagramos, em nome de Yeshua. Amém e amém. Enquanto você adora o Senhor, receba do pão, receba do cálice, e vamos participar junto em nome de Jesus. Mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Ele é o Deus da glória, da honra e do louvor, o único digno de ser adorado, nosso Redentor. Aleluia! Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou
e os meus pecados levou. Oh Senhor, obrigado, porque nós não tínhamos nada além dos nossos pecados para te oferecer, mas mesmo assim o Senhor nos amou de tal maneira que deu o teu único filho para morrer por nós. Obrigado porque o Senhor nos deixou este memorial para lembrarmos de tamanho amor e tamanha redenção. E cada um que participe hoje desta ceia, deste momento, seja renovado no seu espírito, na sua alma e no seu corpo, para que o teu nome seja glorificado em suas vidas e eles estejam aptos, cada um de nós aptos, preparados para recebermos aquilo que de melhor o Senhor tem para as nossas vidas e os nossos corações. Louvado seja o teu nome. Todos que vão cear já pegaram o pão e o cálice. Falta alguém? Se falta alguém, tem um sinal. Se todos já pegaram, puder e quiser se reunir em família, se reúna. Você pode participar, querido, do pão e do cálice, com muita gratidão e louvor ao Senhor, em nome de Jesus. Pode participar, querido, em nome de Jesus. Agora junte aí em família, libere palavra de bênção, de conquista, de vitória sobre a tua casa em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Que o Senhor abençoe você, sua casa, neste mês de preparo. Que a sua casa também seja preparada nesse tempo para receber o melhor de Deus em nome de Jesus. O salmista uma vez perguntou ao Senhor: o que eu vou fazer para agradecer todos os benefícios do Senhor na minha vida?
Ele diz que pagará os seus votos, virá na presença da congregação, pagar seus votos, agradecer ao Senhor, porque Ele é bom e a sua fidelidade dura para sempre. E nesse momento nós vamos honrar o Senhor, devolvendo nossos dízimos, trazendo as nossas ofertas, cumprindo nossos propósitos diante do Senhor, com muito louvor, com muita gratidão, com entendimento da fidelidade do Senhor para com as nossas vidas. Faz parte do projeto de Deus, daquilo que Ele já fez, trabalhar em nós a nossa fidelidade, nos preparar para quê? Para que o nosso coração não esteja voltado à principal raiz de destruição do ser humano, que é o amor ao dinheiro. Ter dinheiro, ser próspero, abençoado, não é problema. Inclusive é bíblico. E você, como servo de Deus, tem o melhor dessa terra. O que não pode nascer em nossos corações é o amor pelo dinheiro, colocar o dinheiro em primeiro lugar. Por isso que o Senhor nos desafia, dentro desse projeto, desse propósito, para manter o nosso coração livre desta ruína maligna, que é o amor pelo dinheiro. Ele nos desafia a cada reunião honrá-lo, devolvendo os nossos dízimos, porque dízimo não se paga, se devolve, porque não lhe pertence, pertence ao Senhor, então você devolve para Ele, trazendo as suas ofertas, seus desafios, o entendimento, em gratidão, em honra ao seu nome. Que você faça isso nesse tempo, com muita gratidão, com muito louvor, em nome de Jesus. Amém? Então, pode vir, pode trazer neste momento. Senhor, nós abençoamos cada um dos teus filhos que vão ofertar, dizimar nessa hora. Que se cumpra cada letra da tua palavra na vida daqueles que são fiéis ao Senhor, que honram o Senhor, que se apresentam diante do Senhor para te honrar e para agradecer. Que os céus se abram, os tesouros do céu se estabeleçam sobre suas vidas, que propósitos, sonhos sejam realizados em seus corações. Assim nós abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode vir, querido, ao altar, com muito louvor e gratidão ao Senhor. Quem for fazer de forma online, está aí o QR Code. Deus. Queridos, assente um minutinho, nós já vamos encerrar, antes de eu passar para o Robson fazer aqui o sermão dos avisos. Alguns dias atrás eu testemunhei aqui na igreja com uma forma miraculosa que o Senhor nos abençoou. E amanhã nós estamos subindo a Sião, amém? A primeira parte da viagem parece que é a mais complicada, nós vamos embarcar no Rio. Então, amanhã nós estamos indo para o Rio de Janeiro. E na terça-feira de manhã nós estamos embarcando primeiro vamos passar em Roma. Eu vou lá verificar se não vai ter corrupção na eleição que vai ter por lá, né? Que começa inclusive no dia que eu chego lá. E depois nós vamos seguir para Jerusalém. Nós fizemos o desafio que você trouxesse uma carta, um pedido, alguma coisa. Não é que seja obrigado, não é que seja um negócio formal, não é que não faça, vamos dizer assim, um peso desnecessário. Andar com o Senhor é leve, tá? Mas temos o hábito de levarmos, de apresentarmos, em especial lá no Monte Carmelo, um tempo de oração, de apresentar os pedidos, até por uma palavra que o Senhor me deu, uma das vezes que eu estive no Monte Carmelo, que lá é o lugar da unção inédita, lá é lugar de Deus liberar coisas novas. E é lá que eu gosto de levar as cartas de vocês, orar, ministrar, tá? Também levo no muro lá de orações em Jerusalém. Então, se você
tem esse propósito e eu trouxe, nos entregue ali no final e Deus abençoe. Esteja na igreja esses dias, tá? Nossa viagem demora aí uma semana só. E na quinta-feira o Robson vai falar melhor, mas eu quero desafiar você, querido, para estar aqui conosco no dia de quinta-feira. Quinta-feira é o dia de nós aprendermos a palavra de Deus. Nós não temos por hábito, temos na nossa igreja uma escola de estudo bíblico nos domingos de manhã, porque nós fazemos isso na quinta-feira à noite. E a próxima série de palavras que nós vamos estudar aqui, nós vamos estudar sobre as 7 feridas do corpo de Jesus, quando ele foi levado para ser crucificado, na mão, na testa, no lado. Cada ferimento tem um significado e uma autoridade que Deus te dá. Então é um mês de preparo, se prepare, recebendo essa instrução, recebendo essa autoridade para você colocar em ordem na sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar de forma poderosa, em nome de Jesus. Amém? Robson, que o Senhor te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Graças a Deus, querido, amém? Amém. Que bom que você está aqui, que bom que você veio. De fato, uma palavra que vai nortear o nosso mês. Amém? Preparo. Então, guarde isso que você recebeu. Volte naquilo que foi ensinado neste lugar, porque eu creio que nós vamos viver um mês muito abençoado neste lugar. Amém? Então, Deus sabe o que precisamos antes de precisar. Deus prepara o lugar antes de preparar a pessoa. E eu não sou hoje o que eu serei. Que isso seja uma verdade nas nossas vidas neste mês, amém? Querido, o pastor já falou, quinta-feira nós temos um encontro aqui às 19h30, um novo tempo de série nova, né? Eu confesso que eu fico muito ansioso com série, né? Porque Deus tem trazido um tempo muito especial sobre as nossas vidas e o quanto nós temos sido edificados neste lugar. Então, quinta-feira às 19h30, espero você aqui. Domingo às 18h30 nós estaremos aqui também por um tempo de celebração, de louvor ao nosso Deus, né? E eu quero ver você aqui. Convide alguém, traga alguém para que possa também ser abençoado pelo Senhor. Amém? Dia 1º de junho nós temos a nossa festa de Pentecoste, né? Então nós ainda estamos à sombra. Glória a Deus, pode aplaudir. O vídeo está pronto aí? Então, dia 1º de junho, eu espero você que também, nós ainda estamos à sombra do que vivemos a Páscoa, né? Nós estamos já trabalhando, essa semana a gente já se reuniu, já tem um monte de coisa para fazer, um monte de coisa que a gente está sonhando para 1º de junho. E uma das coisas que a gente quer fazer na nossa festa, como abertura, um negócio bem legal, é um coral de crianças. As crianças estão aí? Crianças, então Alice, vai fazer um solo, Alice. As crianças estão aí, amém? Então a gente quer desafiar você, papai, você, mamãe, que deseja, né, que o seu filho faça esse momento de, nós vamos fazer um coral, né? Calma, vou chegar lá. A tia está mais ansiosa. Então, eu quero desafiar você a dar um nome para a tia Elaine ali, né? Tem que ser hoje, tá, igreja? Tem que ser hoje, tem que ser hoje, tem que ser agora, porque tem toda uma logística, e para você depois, lá no dia 1º, não chegar aqui despreparado com a logística que a gente vai trazer para vocês, precisa dar o nome hoje, né? Para marcar os ensaios, para os ensaios não terem problema, né, na sua agenda, com o seu dia a dia aí. Então, precisa ser hoje. Traga o seu filho, dê o nome para a tia Elaine, eles vão estar todos de branco, né? Já estamos liso, branco liso, né? Já estamos até gerando aqui já, se possível, umas asas, né? Quem sabe? Oi. Isso, é o pai que precisa providenciar. Por isso que eu disse para você trazer o nome dele já, para a gente viver este tempo especial, então, que será na nossa festa. Amém, querido? Glória a Deus. Então, sábado agora, dia 10, nós temos um especial de mães. Cadê as mamães aí? Mamãe querida, é para você. Então, sábado, às 19 horas, aqui, né, na igreja, vem para cá, está sendo preparado, está sendo gerado um momento todo especial ao seu dia, né? Então, vem para cá celebrar, vem para cá receber, né, aquilo que Deus tem para a vida de vocês. Sábado, às 19h30. Amém? Vamos lá. Às 19 horas, 19h30, né? Misericórdia. E olha só, no dia 23 e 24, nós temos um seminário para pais e filhos, por tema imagem e ação. Eu queria que os pais ficassem de pé agora. Quem é pai, quem é mãe, fica de pé, por favor, vamos lá.
Vou amarrar vocês agora. Quem é papai, quem é mamãe, fica de pé. Querido, esse tempo, esse seminário, esse preparo é para você. Amém? Amém? De fato, está sendo gerado aí por trás um negócio muito legal, muito bacana, e é para você. Então, a direção do Kids está trazendo profissionais muito bem-sucedidos, são os escritores deste material, né? Se você quiser depois eu empresto para você dar uma lida. Então aqui existem lições muito poderosas, né? Caminho da paz, equipando geração. Então existem pastores que estão preocupados com a geração, com o seu filho. Então eu quero desafiar você a fazer parte deste seminário. No final do mês tem um investimento, tem uma taxa. Querido, entenda algo. Você não está pagando nada. Você está investindo no seu filho. Essa é a palavra. Você está investindo, você está plantando uma semente na vida do seu filho. R$40, querido, R$40 é a semente para você abençoar o ministério do seu filho, para você ser abençoado, né? Porque é um preparo para pais, é um preparo para quem trabalha com o Kids, quem é voluntário. Então, eu quero desafiar você a vir e a fazer esse seminário, que eu tenho certeza que vai ser muito, muito poderoso. Pode se assentar. E de fato, às vezes eu vou falar, tá? De fato, às vezes a gente não dá esse devido valor, mas muitos outros seminários, muitas outras conferências, muitas outras coisas já aconteceu neste lugar, e de situações que o Senhor nos preparou quando a bomba chegou, quando a situação veio, né? Quem estava aqui sobre como jogar, sobre como conduzir a situação. Então eu acredito que nada, não chocou nada, não casou nada, veio no tempo certo, preparo para o seu filho, para a geração que vai vir agora. Então Deus está nos dando essa oportunidade. Eu vou estar aqui, né, eu trabalho com Kids, eu sou professor lá embaixo com as crianças, e de fato nós temos vivido coisas muito especiais lá, mas nós queremos abranger para você que é papai, amém? Então venha para cá, no final procure a Gendre, né? Gendre, sinalize ali que você vai estar aqui, né? Sinalize já, se possível, o valor que precisa ser disponibilizado, amém? Deus abençoe a sua vida e vamos viver algo muito especial nesse seminário, amém? Glória a Deus. Dia 7 e 8 de junho nós temos encontro. Eu achei que ia ser maior. 7 e 8 de junho nós temos encontro. Vamos lá, glória a Deus. Uhul. Como foi o seu encontro? Como foi o seu encontro? Glória a Deus. Então nós vamos viver este tempo de encontro neste lugar, dia 7 e dia 8 de junho. Já prepare aí o coração, prepare, se você sabe que de alguém que ainda não foi, de alguém que ainda não passou por esse processo de encontro, convide, desafie, e eu tenho certeza que vai ser muito poderoso, em nome de Jesus, amém? E no mais, as outras informações serão disponibilizadas no nosso grupo de WhatsApp. Se você ainda não faz parte, se você deseja fazer parte, a gente não coloca ninguém, ok? A igreja não coloca ninguém. Você tem o QR Code ali, você pode chegar ali e conduzir o seu celular e entrar nesse grupo, né? E de fato temos sido abençoados, e ali coloca tudo o que é de agenda da nossa igreja, amém? Fique de pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Eu acredito que esses foram os anúncios, né? O sermão dos anúncios. E é legal que culto de ceia tem... mas não é de 43 minutos não, né? Amém? Tem um vídeo, solta aí então por favor o vídeo, vamos lá, o vídeo da série. A igreja aqui, ó. Vermelho, é o cara à porta. Vou orar pela internet. A gente entende, Mídia, fique em paz, nós estamos... Seu precioso sangue para a sua vida mudar. O Senhor Jesus derramou seu precioso sangue em 7 ocasiões, e nenhum desses derramamentos foi em vão. Pelo contrário, cada um tem um poder e um propósito específico. A Igreja de Cristo não foi chamada para somente defender-se dos ataques do inimigo, mas a conquistar com poder e autoridade. A única maneira de viver a conquista é através do poder do sangue de Jesus.
Se você tem vivido oprimido pelo inimigo, pecado, maldições, problemas familiares ou mesmo financeiros, se almeja coisas para o reino de Deus ou simplesmente não sabe bem como se livrar das batalhas do mundo espiritual, essa série será perfeita para você. Em cada semana você será impactado e vai receber em suas mãos o tesouro mais precioso de Deus, o sangue do seu Filho Jesus Cristo e seus 7 derramamentos. Glória a Deus. Tá aí, querido. Então venha quinta-feira. Basta uma conta. Para nosso início de série, amém? Eu espero você aqui quinta-feira às 19h30. Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, te exaltar. Obrigado, Senhor Jesus, por este tempo, por aquilo que nós vivemos, por aquilo que nós experimentamos neste lugar. Profetizamos que será tudo que foi liberado sobre este altar, sobre as nossas vidas, nós viveremos nesse próximo mês. Estamos prontos para sermos preparados para a realidade, para a verdade que o Senhor vai nos conduzir nos próximos dias. Sonda, Senhor, os nossos corações, sonda, Senhor, a nossa intenção. Nós queremos estar prontos para a verdade que o Senhor liberar sobre nós. Obrigado, nós te louvamos, nós te bendizemos, profetizamos uma semana abençoada, de boas notícias, de situações que nós não vemos soluções com os nossos olhos, virá do céu a resposta, virá do céu o sim, nós cremos nessa verdade, e não faltará nos nossos lábios um testemunho daquilo que o Senhor vai fazer neste tempo. Assim nós oramos, em nome de Jesus, que a graça e que o favor do Senhor te acompanhe, por onde você for, e que essa semana seja uma semana de ótimas notícias. Deus te abençoe em nome de Jesus.